E Tântalo chegou no palácio dele, deu com a língua nos dentes. Contou para os nobres do palácio, que criavam ele, era normal, né? Era como se fosse o pai e mãe da terra, né? E ele contou para os pais da terra, que era a ama e o general que estava ali de tutor de Tântalo, ensinando ele a governar, que eram tão ligados a ele que é até pecado, né, condená-lo por causa disso. Mas o problema era que ele não dimensionava, que não era uma fofoca qualquer, era uma fofoca divina. E os deuses não gostaram nem um pouco, né, do nome deles ali em boca de Matilde, né? Porque dos nobres do palácio, né, que começaram a comentar, passou para a criadagem do palácio, da criadagem do palácio passou para a cidade toda. Nós devemos até ser gratos pela língua comprida de Tântalo, porque se não fosse ele, nós também não teríamos ficado sabendo, né? Pois é, então. Mas os deuses não gostaram. Não gostaram nem um pouco. Juno já tinha uma implicância, ficou ainda mais furiosa. E Vulcano, que estava bem, ficou furioso e aí começou a ficar zangado e dar uns coices no moleque. Bem, o tempo foi passando, mais adiante, outro babado. Dessa vez entre Ceres e Plutão. E foi forte também, babados fortíssimos. Esse a gente vai ver lá em Escorpião. Eu vou contar depois, quando a gente chegar no signo de Escorpião. E Tântalo deu com a língua nos dentes outra vez. Ceres, que já estava deprimida, magoada, ficou mais ainda. E Plutão ficou furioso com Tântalo. E sempre que essas coisas aconteciam, os deuses iam reclamar com Júpiter. E Júpiter chamava Tântalo num canto e repreendia o menino. Agora já não era mais tão menino, já estava maiorzinho, já podia entender, já era um adolescente, assim, um jovenzinho, um jovem rapaz. Já dava para entender muito bem que tinha certas coisas que ele não podia falar. O tempo passou e Tântalo se tornou um grande rei. O general que criou e preparou Tântalo para governar, diante do resultado, foi divinamente recompensado por Júpiter. A ama de leite também, ele era um homem muito fino, muito educado. Também os deuses ajudaram na criação, enfim. Vênus olhava muito por ele, cuidava das boas maneiras, dava muitos toques de boas maneiras de refinamento para ele, enfim. Homero descreve Tântalo como um dos mais altos, mais sábios e mais velozes e fortes reis que já governaram na Terra. Ele se destacou muito. Quando haviam competições olímpicas, ele sempre ganhava, sempre. Ele já começou a ficar como prêmio ao concurso. É claro que não havia essa palavra na época, mas algo assim. E eles indicavam o grande vencedor, que eles já sabiam que seria Tântalo, e dentre os mortais comuns, outro vencedor. O tempo passou e outro babado fortíssimo aconteceu no Olimpo. Quem nunca, né? Que família que não tem seus grandes babados, né? Então, mas dessa vez foi entre Marte e Vênus. Vênus, quando encolerizada, a gente já viu aqui nas histórias, né? Sai de perto. E Marte, pronto. Olha com quem o rapaz foi se meter. Quando Marte e Vênus ficaram sabendo que Tântalo havia dado com a língua nos dentes,
ficaram furiosos e não reclamaram com Júpiter, não. Foi o Tântalo pisar no Olimpo que Marte e Vênus foram em cima deles, mas deram uma bronca tão grande, mas tão grande, mas tão grande que, olha, eu não queria estar na pele do rapaz. E na frente de todos os deuses. E todos os deuses amarraram a cara para ele, porque ninguém queria que ele ficasse batendo com a língua nos dentes. E todos os deuses já estavam falando com Júpiter, olha, esse rapaz não sabe o lugar dele. Olha, ele está crescendo se achando que é um deus. Olha, ele não tem consciência de que é um semideus. Ele não tem consciência de que é um mortal. E não adiantava. Zeus continuava chamando ele num canto, conversando e passando a mão na cabeça. Dessa vez não teve jeito. Foi na frente de todos os deuses. Tântalo ficou completamente constrangido e se achando a vítima de um grande bullying contra ele. Mas a verdade é que estava todo mundo já, aqui com ele, porque ninguém suportava mais as fofocas de Tântalo. Depois que Marte e Vênus falaram pra caramba, Júpiter ainda endossou, mostrou para Tântalo de quem, que ele se posicionou, perante todos os deuses, porque afinal todo mundo estava esperando que ele fizesse isso mesmo, ele tinha que se posicionar. E aí os deuses ficaram satisfeitos, mas Tântalo saiu de lá arrasado, completamente arrasado, mal, ele saiu mal de lá. Ele ficou um tempo sem voltar, muito magoado, o que foi um alívio para os deuses. O tempo passou, devagarzinho Tântalo voltou a visitar os deuses já um pouco mais benevolentes, evitavam de falar certas coisas na frente dele, Enfim, Tântalo se apaixona perdidamente por uma outra semideusa. Era Díone. Díone era filha de Atlas, aquele que carrega o mundo nas costas, lembra? Atlas faz até uma ponta no episódio de Ares. Tá lá na história, quem assistiu já viu. Díone era filha de Atlas e semideusa. E Júpiter fez muito gosto da união dos dois. Ficou muito satisfeito, incentivou. O romance deu liga, a coisa engrenou. Passou um tempo, os dois se casaram. Foi uma grande festa na Frígia. Foi uma das mais bonitas que já aconteceu. Foi um casamento belíssimo, belíssimo, e todos os deuses estiveram presentes. Díone e Tântalo tiveram 2 filhos. A primeira, a mais velha, era uma menina. Chamava-se Níobe. Níobe terá um papel importantíssimo nas histórias da mitologia grega. E mais adiante eu vou contar. Ela se envolve com Latona, com a mãe de Ártemis e Apolo. E, enfim, eu não vou contar aqui, porque senão vou me estender muito. Mas quando eu contar, vocês vão receber as notificações e é só ir lá na playlist da História Mitológica dos Deuses que vocês vão ficar sabendo de mais esse babado na família. Dos Tantálidas, dos descendentes de Tântalo. São babados, viu? São babados fortes. Os Tantálidas. Cada um, menina, mas vamos em frente. O outro, nasceu um menino, o outro filho, e se chamou Pélops. E a família continuou frequentando o Olimpo, porque afinal de contas a mãe
também era uma semideusa, era filha de Atlas. Atlas falou, poxa, se você leva Tântalo para visitá-los, então eu quero a visita da minha filha e também quero ver meus netos. E foi a família inteira. Olha, essa graça não era concedida, aliás, não havia precedentes na história dos deuses olímpicos para tamanha graça. Depois que abriu esse precedente, houve, né, ainda outros que chegaram a frequentar, mas não havia antes disso. E era algo muito, muito grandioso. Acontece que Tântalo não tinha essa noção, porque ele, desde bebezinho, ele cresceu indo até o Monte Olímpico. Então, ele se sentia também um olímpico. Ele não tinha noção de que aquilo era uma grande graça concedida a um mortal, mesmo sendo um semideus. Então, ele se sentia um deus. A família continuou frequentando o Olimpo. As crianças cresceram até que um dia Pélops, já rapaz, vence Tântalo numa corrida. Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.